Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar do Workplace Reset da Claranet. Hoje focado em proteção de informação com Microsoft 365. Aproveito para relembrar que hoje o nosso webinar é 10 de dezembro, focado então no contexto de segurança. Vamos perceber neste contexto de pandemia e de reset tecnológico como é que podemos abordar este tema de proteção de informação. Lembro também que temos programado no contexto desta série de webinars também para dia 14 de janeiro um webinar focado em Microsoft Teams Calling Plans. Teremos também a 11 de fevereiro Modernized Desktop with WVD Solutions, focado também em Windows Virtual Desktop. E, para terminar, a 11 de março vamos ter um webinar focado em Business Automation with Power Platform. Hoje vai ser um webinar focado aqui também numa discussão. Temos connosco a doutora Paula Pinheiro, do Banco Montepio, faz parte da equipa DSI, aqui com responsabilidade na segurança e no governo de TI. Bom dia, Paula. Desde já, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós vamos ter também a participar o David Grave, da Claranet, da nossa equipa de cibersegurança, e o meu nome é Diogo Ferreira, eu faço parte da equipa do Workplace Design e Adoption. Vou ser aqui o moderador hoje. Então, para fazer o kick-off, aqui um pouco de contexto da segurança no workplace. Ou seja, nós temos noção, ou seja, já não é novidade para nós, que existe mobilidade no dia a dia, principalmente agora no contexto de pandemia. Todos temos noção que tivemos que olhar para a segurança de uma forma diferente, ou seja, temos noção que existe muita reutilização de passwords, os utilizadores têm várias contas, muitas vezes reaproveitam as suas passwords. Temos noção que existe também uma tendência aos utilizadores preferirem cenários de bring your own device, ou seja no caso de estarem em casa, utilizarem o seu PC pessoal ou utilizarem, por exemplo, o seu smartphone para aceder a conteúdos corporativos. Temos também a noção que todos nós utilizamos várias aplicações diariamente. Temos aqui alguns dados que nos dizem que, em média, mais ou menos 35 aplicações são utilizadas diariamente por um utilizador. Isso leva a que muitas destas credenciais sejam também reaproveitadas, e temos também a noção que existe a manipulação e a utilização de muitos dados sensíveis, ou seja, dados corporativos da nossa organização que nós utilizamos todos os dias. Isto, se formos a olhar para uma timeline de um utilizador típico, então agora neste contexto de pandemia, faz todo sentido que nós começamos o nosso dia no nosso home office, utilizamos as nossas credenciais, ligamos aos nossos dispositivos pessoais, a partir dos nossos dispositivos pessoais acedemos às nossas aplicações corporativas, e a partir daí acedemos então a estes dados que podem ser mais ou menos sensíveis. Isto cria-nos todo um cenário que nos leva a ter em consideração alguns paradigmas de segurança, principalmente no sentido da mobilidade. Isto veio tudo a acelerar com o Covid, não é? Neste contexto de pandemia, tivemos que ter um esforço redobrado nestas medidas. Às vezes tivemos que dar prioridade a cenários de trabalho remoto, por exemplo, mas agora que já estamos mais dentro deste contexto, já podemos olhar para a segurança com mais atenção. Eu vou passar a palavra ao David Grave.
que nos vai falar aqui um pouco do impacto do Covid nestes temas de cibersegurança. Muito bem, obrigado, Diogo. Efetivamente, aqui o Covid-19 e esta pandemia, esta alteração esta adoção acelerada de um novo normal trouxe novos desafios às organizações e também alterações mais ou menos drásticas, algumas delas expectáveis, outras acabam por ser uma surpresa até para nós que estamos nesta área há tanto tempo. Mas com esta adoção de novas tecnologias e com a mobilização efetivamente das pessoas e com a sua deslocação para casa, para os seus novos locais de trabalho, o perímetro das organizações moveu-se com as pessoas. E como referiu o Diogo, tivemos aqui um acelerar desta tendência do BioD, mas daqui as pessoas foram um bocadinho obrigadas a adotar esta medida, as pessoas e as organizações, obviamente, porque o dia-a-dia das organizações teve que continuar, as pessoas tiveram que continuar a trabalhar, muitas delas nos seus PCs pessoais, nos seus dispositivos pessoais, ou eventualmente até num dispositivo que não é só seu. Okay? Que é um dispositivo que existe em casa e que até pode ser partilhado por outros utilizadores. Okay? Por isso é que nós temos aqui este aumento no remote work e remote learning. Okay? Tivemos de repente as pessoas, os pais a trabalhar em casa, os filhos também a trabalhar em casa e muitas vezes em dispositivos partilhados que eram usados para outros fins. E isto trouxe necessariamente uma maior exposição ao risco das organizações, e novos problemas que até há algum tempo eram mais fáceis de controlar. A adoção também em larga escala destas tecnologias, não só de videoconferência, seja ela o Teams ou outras, mas também a adoção das ferramentas de trabalho colaborativo, permitiu-nos a nós estarmos em contacto com a nossa família, obviamente, permitiu-nos a nós estarmos em contacto com as nossas equipas, mas também permitiu às equipas de hacking tirarem partido disto. Okay? Novos ataques de malware, novos ataques de phishing, muito direcionados a ferramentas colaborativas, muito direcionadas às ferramentas menos preparadas do ponto de vista da cibersegurança, de videoconferência, e que tiveram um elevado impacto. O que é que nós vimos acontecer? Vimos que, efetivamente, neste último ano, tivemos um aumento de 91% nos ataques efetivos com sucesso de ransomware. Okay? Isto é algo que nós estávamos à espera, efetivamente, de um aumento, e vimos um aumento logo de phishing, de campanhas de phishing, muitas delas a usarem temáticas do Covid. Okay? Muitas delas a fazerem-se passar, por exemplo, por comunicações internas das empresas do novo plano de contingência, mas na realidade eram fecheiros maliciosos. Vimos também aqui, isto para nós teve um impacto muito forte, muito grande em muitas empresas portuguesas, que foi aqui não só o aumento dos ataques, mas em média, o valor pedido e o valor pago aumentou. E nós estamos aqui a falar de um aumento de 70 capas para 258 capas. Okay? É um aumento, para nós, isto é surpreendente. Infelizmente, nós muitas vezes somos chamados para ajudar empresas que não eram nossas clientes, mas quando somos chamados, infelizmente, muitas vezes, temos que ser o portador da má notícia e explicar-lhe que se estas medidas, muitas das medidas e das técnicas não foram aplicadas proativamente, ficam numa situação em que estão dependentes dos backups, ou então dependentes de fazerem ou não um pagamento aos atacantes. Se os backups também tiverem sido comprometidos ou de alguma forma falharem ou não cobrirem os assets que são pretendidos. É algo que nós não aconselhamos de forma nenhuma, até porque nada garante que, sendo feito este pagamento, que sejam entregues as ferramentas, sejam entregues as chaves de encriptação necessárias, e mesmo que estas ferramentas e estas chaves sejam entregues, nada garante que o processo corra na totalidade
universalidade. A maioria das vezes estas ferramentas são de má qualidade e acabam por corromper uma grande quantidade de dados. Verificámos também que a maioria destes ataques tornaram-se cada vez mais sofisticados, os ataques, ok? Usam inúmeras técnicas de ofuscação e de movimentação lateral e são muito automatizados, ok? Isto criou um impacto muito grande nas equipas de cybersecurity, porque passaram a ter as suas pessoas deslocadas, muitas das vezes a porem um stress elevado nas suas infraestruturas e começaram a ser bombardeados com ataques altamente sofisticados e automatizados. Okay? Foram principalmente estes os impactos que nós vimos resultantes da adoção forçada deste novo normal. Força, Diogo. Ok, David, obrigado. É verdade, todos nós temos noção que passamos agora para um cenário de trabalho remoto. Se calhar o que não tínhamos noção é que com estes cenários traz aqui uns riscos acrescidos e obrigado por ter-nos dado esse contexto adicional de cibersegurança. Quero aproveitar então para abrir um pouco aqui a discussão. Vamos ter aqui uns minutos de Open Talk. Quero dar as boas-vindas à Paula Pinheiro para partilhar aqui connosco qual foi a sua experiência no Montepio, como é que este contexto de pandemia veio impactar também a sua estratégia de segurança. Olá, bom dia. Obrigada, David. Nós, e em termos do Montepio, estávamos aqui no último trimestre de 2019 com um novo projeto em termos de trabalho remoto, com características muito bem definidas e regras bem aplicadas em termos de segurança no trabalho remoto. Ora, o que é que nos aconteceu? Tivemos de acelerar todo este processo e terminá-lo, no fundo, em poucos dias, não é? Um projeto que estava previsto terminar para abril teve que ser terminado ali nas primeiras semanas de março, quando tudo isto começou a acontecer, não é? E aqui tivemos que ser um bocadinho flexíveis, não é? Temos que ser um bocadinho flexíveis, não descurando nada do que era o objetivo final de segurança e de monitorização destes acessos. Ok, Paula. Dentro deste processo, obviamente que teve impacto, mas quais foram os maiores desafios que a Paula sentiu neste processo no contexto de pandemia? Portanto, o desafio aqui foi, pronto, numa primeira instância, identificar uma quantidade de pessoas, não é? Estamos a falar à volta de 4.000 pessoas que nunca tinham trabalhado em remoto, não é? Como é que essas pessoas se iriam ligar à organização, não é? E usar as aplicações e os dados e os conteúdos para a sua atividade normal, não é? Isto considerando que nós, como uma organização financeira, não é, que é distinta de uma organização mais tecnológica, não teremos dotados todos os colaboradores de equipamentos de mobilidade. Não é? E, portanto, tivemos que gerir todas estas atribuições, quer de equipamentos de mobilidade, quer, como dizia há bocado o David, não é? Destes bring your device, porque realmente precisamos dos devices dos nossos colaboradores para que eles continuassem a manter a sua atividade, não é? Uma ligação segura ao banco e depois
dar-lhes no fundo a capacidade de usarem todos os recursos tal como se estivessem in-site nas instalações, não é? Este foi um desafio, não é? Isto dizendo que aquilo que nós tínhamos previsto na nossa estratégia de remoto, no tal projeto de renovação de acessos remotos que tínhamos iniciado no final de 2019, tinha aqui umas características mais finas, um controle muito mais apertado na informação, o que é que saía, o que é que entrava, o que é que era partilhado quando o acesso é efetuado de fora do perímetro do banco pelos nossos colaboradores, e aqui tivemos que ir abrindo aos poucos, aumentando os processos de monitorização. Essa foi uma das nossas estratégias. Depois também dotarmos aqui estes colaboradores de técnicas e táticas formativas deste novo normal, não é? deste normal de não estarmos nas instalações, e como é que eu posso garantir a minha produtividade igual, não é? Ou superior, digamos assim. Estás em mute, Diogo. Peço desculpa. Obrigado, Paula. Então, para além de ter que acelerar este projeto, também teve que acelerar aqui a literacia digital dos colaboradores que não estavam habituados a trabalhar nestes cenários. David, queria te perguntar, para além destas experiências que a Paula partilhou, do nosso ponto de vista, que cenários típicos é que temos visto também nos nossos clientes? Que experiências é que podes partilhar neste contexto de pandemia? Isto, de facto, os impactos, por mais que nós queiramos distinguir muitas indústrias e dizermos que, de facto, as indústrias têm necessidades diferentes, que as têm, ok? Mas existem muitos pontos comuns e que nós temos visto de uma forma transversal a afetarem os nossos clientes. O primeiro impacto, logo pelo teletrabalho, é esta questão de onde é que está o meu perímetro. Até há pouco tempo nós tínhamos, em grande maioria, ou a maioria das organizações considerava que tinha a sua workforce numas determinadas instalações e que era muito fácil proteger esses utilizadores e essa informação de uma forma mais tradicional, olhando para a proteção do perímetro. Okay? E eu punha as minhas ferramentas e de repente, de um momento para o outro, isso inverte-se. A maioria dos meus utilizadores está fora, está em dispositivos que eu não controlo. O que é que acontece à informação? Ela está a ser copiada, não está a ser copiada? Deixa de ter visibilidade? Pronto, e isto foi o primeiro impacto que as organizações tiveram. De repente, tudo aquilo que eu dava por minimamente garantido deixou de ocorrer. Depois a segunda fase é como é que eu sou capaz de montar aqui metodologias ou técnicas ou ferramentas que me permitam continuar a proteger os meus utilizadores e a minha informação quando ela está fora do meu perímetro. Okay? Esta é a segunda preocupação. Depois temos aqui aquela questão de eu até estou a montar aqui algumas coisas, até estou a montar aqui algumas ferramentas, tenho a minha firewall on-prem, tenho os meus, tenho o meu endpoint protection, tenho as minhas ferramentas de Intune, de gestão de dispositivo, de configuração, mas eu tenho aqui uma série de dados que estão espalhados. Agora, como é que eu tenho visibilidade sobre isto, ok? Portanto, isto é um bocadinho, isto tem sido de alguma forma transversal. Obviamente que, por exemplo, o impacto que isto tem numa organização ou numa indústria como a banca ou como a saúde, por exemplo, ok? Porque infelizmente
Nós vimos também que muitas, estes ataques que nós vimos, este aumento de ataques, aqui os hackers não têm aqui uma postura ética, isso não existe, são oportunistas. Então os ataques foram transversais e até houve um elevado número de ataques que passaram a estar a recair sobre a área da saúde, por exemplo. Portanto, vimos aqui um bocadinho de uma forma transversal estas questões. E depois o aumento de phishing. O aumento de phishing foi brutal. O aumento das campanhas de phishing foi brutal. Depois até houve, por acaso foi engraçado, os hackers, estas equipas vão avaliando as pessoas e vão vendo o que é que se está a passar à volta delas. Houve uma altura em que os ataques de phishing eram todos de transportadoras. Ok? Toda a gente estava à espera de alguma coisa. Toda a gente passou a fazer encomendas online. Ok? Toda a gente estava à espera ou de uma encomenda dos CTTs, e então os ataques de phishing multiplicaram-se com essa vertente. Ok? E é muito fácil, não é? Quase certeza que 90% dos utilizadores estavam à espera de alguma coisa. Okay? Isso foi de facto um impacto muito grande nas operações. E depois, no meio de todo este ruído, no meio de estar a dizer às pessoas, olha, agora vocês vão trabalhar remotamente, agora vamos configurar uma máquina, o plano de contingência de Covid é este, é preciso dar máscara, se vierem à empresa isto funciona assim. Ainda tivemos que comunicar às pessoas há uma campanha de phishing que está a ocorrer, alguma coisa perdeu-se aqui no meio disto tudo. Ok? Alguma coisa se perdeu aqui no meio disto tudo. E eu, se calhar, como utilizador, se tiver a minha caixa de e-mail cheia até ao topo, com uma série de coisas por tratar, os miúdos em casa e a gerir todo este stress, se calhar a comunicação do IT foi a última que eu vi. Okay? E daí estes resultados. E isto foi transversal. Muito bem, David. Obrigado pela tua partilha. Paula, olhando um pouco para o futuro, tendo em conta que eventualmente esta questão de pandemia vai deixar de ser uma questão para o Montepio, o que é que vocês veem como pontos estratégicos na segurança do workplace? David, eu aqui antes de responder essa pergunta regressava aqui um bocadinho ao David e dizia, ou contava aqui um episódio, que nós próprios, em termos de segurança no banco, nós próprios criámos no início, final de março, início do mês de abril, uma campanha de phishing, uma simulação de phishing interna, exatamente para nos apercebermos como é que estavam as pessoas como é que estavam os nossos colaboradores passados aqui uns 10 dias deste grande impacto que foi, vamos todos para casa e vamos ter que todos trabalhar fora do perímetro do banco. E efetivamente tivemos aqui, portanto, eu diria resultados médios, não é? Que nos permitiram oferir algumas coisas mais para a frente e alguns caminhos. Portanto, como o David disse, efetivamente ocorreram muitas mensagens ou muitos phishings e os nossos colaboradores, todos, transversalmente nas empresas, não sabiam muito bem a que é que ia ocorrer primeiro. Não é? A que é que ocorrer primeiro. Para o futuro, eu diria que o futuro vai continuar um bocadinho por aqui, não é? Ou seja, esta questão que a pandemia nos trouxe do teletrabalho, do teletrabalho, vai ser eu atreveria-me a dizer um novo normal, ou seja, as empresas têm aqui um bocadinho que se preparar ou já estarão a preparar-se e nós não saímos desta regra, porque efetivamente estamos a fazê-lo, para ter exatamente as equipas descentralizadas, ou seja,
ler aqui todos estes episódios que aconteceram nos últimos 9 meses, o que é que foi positivo, o que é que foi negativo, e então adotarmos aqui as melhores regras ou os melhores procedimentos para um futuro que eu acho que já ninguém tem dúvida, não é? Portanto, eu não tenho muitas dúvidas disso, que este normal do trabalho, do teletrabalho, vai continuar. Vai haver, obviamente, aqui alguma deslocação e alguma interação quando nós estivermos aqui mais livres em termos de contactos, não é? Até porque a interação das equipas é muito importante para as funções de cada área e para as relações interpessoais e para o tal modo de funcionamento daquilo que se quer numa equipa, mas efetivamente aqui há alguma positividade que nós temos, quer de deslocações, custos operacionais, portanto, quer pessoais, quer empresariais, não é? Quer pessoais em termos de algum conforto ou de alguma ou de alguma mais-valia que nos possa permitir nós estarmos mais, termos aqui outros, ajustarmos aqui ligeiros horários para estarmos mais em família, não é? E depois em termos organizativos, de custos operacionais e por aí adiante. Portanto, eu acho que o futuro vai passar por aqui e acho que após estes 9 meses as empresas se estarão a preparar e o banco onde eu trabalho está também com este tipo de pensamento. Onde é que vamos estar daqui a um ano, não é? E onde é que vamos estar daqui a um ano? Obviamente que tem impacto na estratégia e na estratégia de segurança. Não é? Na estratégia de segurança. Enquanto nós tivemos que no início deste estado de pandemia, portanto estamos a falar ali à volta de março, abril, tivemos que ir aqui abrindo um bocadinho, flexibilizando aqui aquilo que são os nossos procedimentos de segurança, não é? Passámos depois ali a partir de julho, não é? Ao estado reverso, ou seja, então começarmos a implementar aos poucos e poucos aquilo ou a fechar algumas das situações que tínhamos aberto, não é? E neste momento, digamos que temos aqui um compromisso, entre a segurança, não é? E aquilo que é o negócio que nunca pode parar, não é? Portanto, a segurança para nós tem esta visão, não é? Nós não podemos ser restritivos, de modo a ter aqui constrangimentos que não permitam a evolução do negócio, não é? Mas também não podemos ter aqui as portas abertas, não é? De modo a que haja um impacto extremamente negativo no negócio, porque então ele depois também não vai existir, não é? E portanto estamos aqui numa linha que é um compromisso. Muito bem, Paula. Também tem sido essa a nossa experiência, ou seja, vemos que existe uma necessidade de proteger, mas obviamente sem impactar o negócio, sem criar mais atrito. Queria passar agora novamente a palavra ao David para nos dar algum contexto sobre, num futuro pós-pandemia, quais são os pontos estratégicos que as organizações devem ter em conta quando olham para uma estratégia de segurança? Pronto, isso é uma questão muito, muito interessante e muito pertinente e tendencialmente a forma mais confortável de olhar para ela seria olhar para ela com uma clara distinção entre o antes, o durante e o depois, ok? Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque o antes está bem definido, nós sabemos o que é que aconteceu no antes, sabemos efetivamente o que é que tivemos que fazer durante para manter as operações, mas agora o que é o depois?
Okay? Isto é um bocadinho como uma caixa de Pandora. Nós abrimos esta caixa de Pandora, não porque quisemos, aqui fomos obrigados a abrir a caixa de Pandora e a ser reativos, de facto, a esta pandemia, mas agora não há como fechar. E não há como definir um claro depois. O que é o depois? Na minha opinião, e muito sincera opinião, eu posso estar totalmente errado, mas é a minha observação, eu acho que há coisas que vão ficar para sempre, são alterações na postura de trabalho, na postura das organizações, são transformações que as empresas estavam a fazer, que como no caso aqui a Paula nos disse, foram totalmente aceleradas, mas agora não há como voltar atrás, ok? Portanto, o perímetro ou a segurança baseada no perímetro já cada vez mais era muito difícil de manter ou justificar, aqui deixa de existir. Okay? Não faz sentido mais falarmos no ponto de vista de segurança. A primeira coisa que vamos falar é da nossa firewall, não, isso já não faz sentido, ok? A firewall as firewalls por si só cada vez começam a ter menos importância. O que é que passa a ganhar aqui uma relevância muito grande? A gestão de identidade, okay? O multi-factor authentication. Okay? Aquilo que depois existem inúmeros mecanismos e nós podemos ir até ao limite de ter uma pen dedicada para isto, por exemplo. Como é que eu protejo a minha informação? Os DLPs, os Information Protections, como é que eu protejo a informação e os meus colaboradores em terminais que não são deles, ok? Portanto, este vai ser a nova realidade e vai ser o novo paradigma, e é aqui que o IT que se tem que se focar-se definitivamente, ok? E não acho que se queira voltar para trás, tanto por alguma flexibilidade que os colaboradores tenham ganho, eventualmente, mas também porque as empresas também, no limite, vão ter muitos ganhos operacionais. Mas há aqui outra questão, que é: quem é que tinha planos de continuidade de negócio? Ou quem é que tinha preparados para lidar com uma pandemia? Os planos de continuidade no negócio estavam pensados para lidar com inúmeras situações, mas com uma pandemia não acredito, ok? Mas isso é daquelas coisas que vai passar. Esta análise de risco mudou, ok? Mudou. E tem que ser centrada não nos padrões tradicionais, mas baseado no risco e como estava a dizer a Paula, uma forma muito equilibrada entre o que é operações e o que é cibersegurança e o que é manter o negócio, ok? Se isto voltar a acontecer, ou se uma situação destas voltar a acontecer, em que eu muito rapidamente vou ter que operacionalizar, pôr pessoas a trabalhar 100% em casa, qual é o nível de risco que a minha organização está disposta a aceitar para manter as operações em funcionamento, ok? Eu acho que ninguém tinha pensado até este momento, as decisões tiveram que ser tomadas, mas na realidade eu acho que os planos de continuidade de negócio não tinham este tipo de detalhe, ou este tipo de ferramentas que também ajudem depois o IT a tomar estas decisões. Okay? Muito bem, David. Obrigado. Quero pegar aí num ponto em que tu mencionaste, sobre que a segurança já não é apenas a firewall, não é? Devemos ter em conta aqui uma série de paradigmas, uma série de pilares. Quero aproveitar então para partilhar convosco qual é o parceiro da Claranet aqui nesta componente de segurança. É a Microsoft. Tiramos partido das ferramentas de Microsoft para dar esta segurança aos nossos clientes. Quero focar aqui alguns pilares que são relevantes para ter em conta como conceito, ou seja, não como projetos, mas como conceitos que devemos ter em conta numa estratégia de segurança. Por exemplo, um pilar de Identity and Access Management, algo que devemos ter sempre em conta, eu diria até que é fundamental. É na identidade que nós devemos começar a proteger
os nossos utilizadores, seja com multi-factor authentication, seja com single sign-ons, seja com uma proteção adicional sobre utilizadores que têm privilégios mais elevados. Devemos considerar também a componente Threat Protection, ou seja, plataformas de Endpoint Detection and Response, plataformas que consigam avaliar campanhas de phishing, considerar ter um CM integrado também com estas plataformas, ter em consideração cenários em que tiramos partido destes componentes inteligentes de análise de comportamento dos utilizadores para fortalecer a nossa postura de segurança. Muitas destas plataformas até correm no background, não têm um impacto direto no utilizador final e são quick wins que nós podemos tirar partido. Temos, obviamente, a componente de Unified Endpoint Management. Aqui considera-se todos os dispositivos que tenham acesso à informação corporativa, ou seja, os nossos smartphones, o nosso desktop no escritório, o nosso PC em casa e, eventualmente, até um acesso remoto através de um browser, devemos ter em consideração quando montamos uma estratégia de segurança. Isto leva-me também a outro ponto, que é o de Data Protection, ou seja, sendo que vivemos neste cenário de mobilidade, obviamente que os dados também passam de um lado para o outro e devemos ter em consideração a sua classificação, a sua proteção. Dados internos mais sensíveis, devemos ter algum tipo de estratégia definido para a proteção dos mesmos. Aqui também podemos aliar, por exemplo, a uma política de GDPR que nos permite muitas vezes acelerar estes cenários de proteção de informação. E, por fim, de Cloud Security. Temos as nossas aplicações corporativas, mas muitas delas já são até aplicações SaaS, ou até já tiramos partido de aplicações que não têm qualquer infraestrutura on-premises e devemos também ter as mesmas em conta quando estamos a olhar para a nossa postura de segurança. Quero, então, com isto, passar para as competências da Claranet nesta área. Como é que a Claranet está a abordar a segurança do workplace? Então, Claranet é Microsoft Fast Track Ready Partner. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos certificados para entregar a metodologia Fast Track da Microsoft. Okay? Podemos utilizar as metodologias, aplicar num projeto end-to-end, desde a fase de desenho à fase de change management, aplicar estas metodologias. A Claranet foi o primeiro parceiro Fast Track Ready em Portugal e nós temos toda esta experiência com metodologia comprovada Microsoft. Isto dá-nos imensa confiança nos nossos projetos, permite-nos ter acesso a recursos privilegiados, não só do ponto de vista de materiais de adoção, mas também acesso direto aos especialistas. Depois, Claranet também é certificada Prosky, okay? É certificada nesta metodologia de Change Management, aqui focado nos utilizadores finais, não é? Porque nós temos a noção que, como já foi referido hoje, muitos utilizadores não conheciam esta realidade, não estavam habituados a trabalhar, por exemplo, remotamente e é necessário ter em conta esta literacia digital dos utilizadores. E aqui também se estende um pouco aos stakeholders, não é? Os stakeholders executivos é que vão apoiar na adoção destes cenários e é a nossa certificação Prosky que nos permite também utilizar esta metodologia para garantir a adoção destas plataformas. As plataformas que têm impacto no utilizador final, seja uma aplicação de um multi-factor authentication, seja um registro de um dispositivo pessoal numa plataforma como o Intune, é necessário ter sempre aqui um canal de comunicação aberto e claro para os utilizadores finais.
Depois, apenas mencionar, obviamente, as certificações Microsoft da Claranet. Somos reconhecidos como Modern Workplace Partner of the Year há 4 anos seguidos e a Claranet também está colocada no quadrante de Data Center Outsourcing e Hybrid Infrastructure Managed Services, que nos permite também fazer toda a gestão do ponto de outsourcing destes serviços. Isto são as competências que nos permitem ir com confiança para os nossos clientes abordar estes projetos. De um ponto de vista lógico, qual é a abordagem Claranet? Basicamente dividida em 3 pilares. O pilar do Workplace Design, com a nossa expertise Design Thinking, onde nós olhamos para as tendências, por exemplo, da Gartner em segurança e seguimos as best practices, seguimos as tendências para desenhar cenários de segurança. E aqui pode ser cenários holísticos de segurança, em que olhamos para a segurança como um todo, ou pode ser projetos mais específicos. Por exemplo, quero um projeto de proteção de informação orientado com o GDPR. Ok, então quais são as tendências, quais são os pontos que eu devo ter em conta. Depois, no pilar do Modern Workplace, aqui a nossa expertise nestas plataformas de segurança Microsoft. Lá está, as nossas certificações Microsoft, a nossa competência de Fast Track para garantir que a implementação destas plataformas é feita também com as best practices e com o selo de aprovação das metodologias do fabricante. No último pilar, Workplace Experience, aqui também a nossa expertise de Change Management, já como mencionei, o foco nas pessoas. Como é que as pessoas vão receber esta tecnologia? Num contexto de segurança, todos nós temos noção que o ponto mais vulnerável é mesmo o utilizador. E aqui esta componente deve ser sempre tida em conta. O que é transversal a estes 3 pilares? É os Managed Workplace Services da Claranet, que podem dar suporte aqui em qualquer uma destas fases, seja suporte remoto, suporte presencial, suporte com chatbot, suporte 24/7. Aqui todos estes pilares podem ser cobertos com este suporte. E um ponto muito importante numa estratégia de segurança é como é que olhamos para a mesma de uma forma holística. E aqui quero mencionar o SOC da Claranet e vou passar ao David para ele nos falar um pouco sobre a nossa abordagem de cibersegurança, não só do nosso SOC, mas também de uma forma mais global para as organizações, como é que elas podem tirar partido destas plataformas Microsoft todas integradas. Agora fui eu que estava em mute. Calhar todos. Bem, muito bem. Obrigado, Diogo. Exatamente, pronto, nós aqui do ponto de vista da cibersegurança, nós prestamos aqui um suporte a estas expertise entregues pelas várias áreas e por esta aceleração e damos aqui um suporte que nós consideramos de muito valor para os nossos clientes. O que é que consiste o nosso serviço de SOC? Então será aqui um Security Operations Center, é um centro de operações que tem monitorização 24/7 sobre a infraestrutura ou os assets do cliente, ok? Isto é um bocadinho aquilo que estávamos a falar aqui. Eu neste momento tenho uma série de ativos, tenho os meus sistemas, a firewall, os meus utilizadores que estão fora, tenho a minha proteção de e-mail, montei aqui uma série de ferramentas, ok? Mas agora como é que eu correlaciono os dados? Como é que eu consigo gerir aqui como é que eu consigo identificar que há múltiplas tentativas de login de um utilizador a partir da Índia ou da China, mas que o utilizador até está em Portugal e que depois houve uma quantidade enorme de dados
que foi copiada, por exemplo, a partir do SharePoint, e houve um acesso, por exemplo, ao share interno também da rede com esse utilizador. Como é que eu correlaciono esta informação? Okay? Porque ela vai estar espalhada por uma série de sistemas com logos diferentes, e o que é que eu depois consigo fazer com este detalhe? E é aí que entra o nosso SOC e a ferramenta que nós usamos, e estamos aqui neste momento a apresentar, será o Azure Sentinel, que é, o que é o Azure Sentinel? O Azure Sentinel é um bocadinho mais do que o CIEM tradicional, porque tipicamente um CIEM tem a capacidade, como eu estava-vos a dizer aqui, de correlacionar os dados de todas estas fontes de dados e com base na forma como estiver programada, eu posso então ir buscar aqui alguns IOCs, alguns pontos de alerta específico, mas o Azure Sentinel permite-nos ir um bocadinho mais, permite-nos fazer a automação da resposta. Ok, se este tipo de comportamento for detectado, eu posso fazer o deploy ou de uma automação de um workbook que me diga, ok, então se este for atualizado, vou enviar este e-mail, vou abrir este ticket, vou bloquear a conta deste utilizador, vou fazer um prompt ao utilizador para que ele faça uma alteração da sua password, consigo, vou tirar aqui, por exemplo, possibilidade de acesso a uma série de documentação que foi visada, consigo automatizar, é um bocadinho correlacionar os eventos, ter aqui esta alarmística, esta monitorização e automatizar esta resposta, ok? Isto é a capacidade única que o Azure Sentinel nos permite adicionar em termos de infraestrutura do nosso cliente. Do ponto de vista da segurança, como eu estava a dizer, é rule-based, permite-nos ter aqui uma série de playbooks. Em termos de visualização, depois nós temos aqui uma série de informação que poderemos passar, lá está, se monitorizarmos, se recolhemos, poderemos medir e visualizar, uma série de informação muito importante do ponto de vista da cybersecurity, analisar esta informação do ponto de vista, por exemplo, se eu tiver eventos de cibersegurança, eu consigo muito rapidamente identificar naqueles ocorreram, porque isto depois é aquela questão de eu fui atacado, porque nós vivemos já dizia um ex-diretor do FBI, que existem dois tipos de empresas, as que foram atacadas e sabem, e as que foram atacadas e não sabem, ok? Então nós temos que assumir de facto que nós vamos ser atacados. Okay? Agora, nós vamos ser atacados, temos é que ter a capacidade de saber que estamos a ser atacados, okay? Para podermos responder ao ataque e podemos recuperar. E esta é a parte muito importante, que é eu vou recuperar para que data? Onde é que foi o meu ponto zero de entrada? Por que máquina é que foi? Porque senão eu vou estar a recuperar, por exemplo, eventualmente backups, que podem manter a mesma vulnerabilidade e eu não vou ter confiança sobre a infraestrutura que recuperei, ok? Isto é muito, muito importante do ponto de vista do IT, do ponto de vista da resposta a incidente. Portanto, esta capacidade de conseguir analisar o que é que aconteceu, qual é que foram os sistemas comprometidos, como que o utilizador que tiveram ouvido, é muito importante. Depois esta capacidade de integração. O Azure Sentinel foi de facto pensado com a integração tendo como seu principal foco. Existem centenas de conectores já desenvolvidos para firewalls, balance loaders, mas também existe depois aqui a capacidade de a organização de desenvolver as suas próprias integrações até. Okay? Portanto, é uma ferramenta extremamente escalável, extremamente flexível. Em termos de serviço, o que é que nós conseguimos entregar ao nosso utilizador em cima desta ferramenta da Azure Sentinel? Esta monitorização 24/7. Nós não queremos que eu acho que qualquer diretor da IT ou qualquer responsável de cybersecurity ou da IT em qualquer organização, alerta já tem que chegar na sua caixa de e-mail. E a probabilidade é que até existam algumas regras que pegam em alguns daqueles alertas e os guardam numa caixinha, não é? E que nós vamos lá olhar para eles, eventualmente. E nós queremos que o SOC caia também nesse número de alertas
porque não conseguimos olhar para eles, porque a nossa equipa não vai conseguir olhar para eles, então nós vamos detectar e começar a agir sobre o incidente mais tarde. Acho que não é isso que nós queremos. Então é muito difícil montar internamente este tipo de capacidades, monitorização 24/7, este tipo de recursos é escasso e é isso que nós damos aos nossos clientes, ok? Esta monitorização 24/7 num CIEM totalmente escalável, perfeitamente preparado para a cloud. E depois temos aqui uma equipa que irá acompanhar o cliente sempre que existir no dia a dia, na identificação de incidentes, a triagem dos incidentes com o seu nível de criticidade mais baixo, menos baixo, a avaliação do risco, e depois vamos trabalhar com o cliente. Vamos supor que o cliente teve efetivamente a ter um ataque de ransomware. Nós proativamente vamos contactar o cliente, vamos abrir os tickets que forem necessários, vamos dizer ao cliente qual é que é o ponto de origem, que shutdown, que máquinas é que têm que ser feito takedowns, que utilizadores é que foram cometidos. Portanto, o cliente não está sozinho neste caminho de recuperação após e durante o incidente de cibersegurança, ok? Acrescentamos em cima disto algo que eu acho que é altamente diferenciador no mercado, que são relatórios mensais com recomendações. O relatório tem uma componente executiva. Os relatórios de SOC costumam ser altamente técnicos. O nosso relatório de SOC, obviamente, tem este detalhe técnico para a equipa técnica, mas tem uma componente que é um sumário executivo. Cada vez mais este tipo de temas é discutido ao nível de board, e é assim que tem que ser, e a informação que é transmitida neste relatório tem que estar ao nível do board, tem que ser simples de entender, muito sucinta e com uma avaliação direta no risco, em que nós conseguimos ver qual é a nossa evolução nos últimos tempos em termos da nossa postura de cibersegurança, ok? Se tiver existido o que é que nós acrescentamos também aqui do ponto de vista técnico é recomendações. Se tiver existido um incidente, ajudamos o nosso cliente não só a mitigar o incidente, mas dizemos, olha, existem estas vulnerabilidades, esta configuração das máquinas ou esta topologia que pode ser alterada. Isto, tanto quanto eu tenho conhecimento, é de facto diferenciador a nível de mercado. Para resumir, vantagens do nosso SOC. Pronto, é um SOC 100% em território nacional, com atendimento em português. É um serviço flexível, como algo que prima pela Claranet, esta proximidade aos clientes e a capacidade de ajustarmos os nossos serviços às realidades dos clientes, à forma do cliente trabalhar. Temos a implementação pode ser para sistemas on-prem ou as a service, também temos essa flexibilidade. Temos uma vasta experiência em termos de resolução de incidentes, temos uma equipa muito especializada e muito treinada, temos uma colaboração muito próxima com as autoridades. Isto também é diferenciador. Okay? Somos membro nacional da Comissão da Rede Nacional de CISARTs, portanto, isto é um grupo de entidades que fazem este serviço de monitorização e que partilhamos informação entre nós. Okay? Portanto, isto é altamente relevante e temos as mais altas certificações da indústria, porque para nós é muito importante mostrarmos também as certificações, as capacidades técnicas são excelentes, mas têm que ser certificadas e para nós é muito importante garantirmos que a nossa equipa tem o maior nível de certificação, até para garantirmos que, de acordo com os negócios e com as exigências de negócios dos nossos clientes, nós estamos totalmente compliant. Okay? Obrigado. Muito bem, David. Obrigado. Estamos a finalizar. Quero só partilhar convosco aqui então alguns use cases de segurança que a Claranet pode endereçar. Aqui estão separados logicamente por pilares, ou seja, pilar de identidade, pilar de endpoints, pilar de user data e quero-vos dar aqui um exemplo de como é que nós podemos aplicar as competências Claranet em cada um dos mesmos. Por exemplo, cenário de proteção de identidade. No pilar de Workplace Design, definir quais são, qual é a estratégia
de Identity and Access Management, como é que vai ser feito este acesso, quais são os perfis, que tipo de acessos vão ser dados, onde é que o utilizador vai ser desafiado com MFA, como é que vamos proteger as contas com privilégios elevados. E depois, no pilar de Modern Workplace, é a implementação destas componentes, a implementação efetiva de um sistema de Multi-Factor Authentication, a implementação de regras de acesso condicional, a criação e a disponibilização de um portal de Self-Service Password Reset, onde o utilizador pode ser autónomo na gestão da sua identidade. E por fim, no pilar do Workplace Experience, aqui podemos ter uma fase de criação de awareness desta iniciativa, ou seja, garantimos o compromisso dos utilizadores quando eles percebem a importância de ter um sistema de MFA, quando eles conhecem como utilizar um portal de Self-Service Password Reset, quando temos os stakeholders executivos envolvidos no projeto, a patrocinar o mesmo, a liderarem por exemplo, é aí que tiramos mais partido desta componente pura e dura de Change Management. Outro exemplo, um projeto de proteção e segurança de endpoints. Queremos desenhar um cenário de Bring Your Own Device. Como é que o pilar do Workplace Design pode ajudar aqui? Podemos definir, ok, quais são os tipos de dispositivos que eu quero suportar? São apenas os dispositivos que a minha organização disponibiliza? Se calhar não faz sentido, se calhar os utilizadores preferem flexibilidade. Aqui também existe um certo advisory consoante as tendências do mercado. Então aqui vou definir, ok, a partir de que versão é que eu quero permitir os acessos, em que condições é que vou permitir ou bloquear os acessos, qual é a experiência para o utilizador final, que recursos é que vão estar disponíveis para self-service support, toda essa componente também tida em conta na fase de design. Na componente de Modern Workplace, implementação, por exemplo, de um Intune para a gestão dos smartphones, seja num conceito de Mobile Device Management ou num conceito de Mobile Application Management, ou até os dois em conjunto. E por fim, o Workplace Experience, suportar aqui os utilizadores finais no registro dos seus dispositivos e na criação também do awareness para uma utilização segura dos mesmos, porque aqui a literacia dos utilizadores é muito importante nestes cenários. Por último, um projeto de proteção de informação. Aqui, na fase do Workplace Design, definir e documentar todo o life cycle dos dados, perceber onde é que eles estão armazenados, qual é o fluxo de passagem de informação, quais são os diferentes perfis que eu devo ter aqui considerados. Depois, na fase Modern Workplace, a implementação, por exemplo, de um sistema de labeling e classificação, ter vários níveis de proteção de informação e, por fim, no Workplace Experience, ter esta componente toda alinhada com a organização ou com o negócio. Como é que trazemos uma equipa de legal ou uma equipa de compliance ou um DPO para um projeto de proteção de informação? Como é que nós fazemos a ligação de uma tecnologia como a Azure Information Protection com um cenário de GDPR? E, por fim, obviamente, novamente aqui, sempre, como é que nós passamos esta mensagem ao utilizador final? Como é que nós educamos o utilizador final na utilização correta desta classificação? Todos estes cenários, todos estes típicos projetos são exemplos de uma estratégia mais larga, não é? Aqui são exemplos específicos,
subprojetos, mas nós acreditamos que a segurança deve ser tida em conta de um ponto de vista holístico. Devemos ter em consideração todos os pilares. Aqui, como o David já mencionou, pode ser com a integração de um SOC e dos seus serviços, e a Claranet também tem disponível, obviamente, como eu já mencionei, os nossos Managed Workplace Services para dar suporte 24/7, ou suporte por chatbot, suporte de primeira, segunda e terceira linha, suporte reativo ou proativo, seja por telefone, por Teams, seja até presencialmente. Todos estes cenários são suportados pelos Managed Workplace Services da Claranet. Para finalizar, queria passar novamente a palavra à Paula, só para nos dizer da sua experiência, para quem possa estar a assistir o webinar e esteja neste momento a definir a sua estratégia de segurança, quais são os pontos que a Paula considera que são essenciais para potenciar o sucesso de uma iniciativa de segurança? Isto, tal como eu já referi anteriormente, não é? A política de segurança não pode ser algo rígido e a estratégia, por assim dizer, não pode também ter esta rigidez. Portanto, nós temos que ter aqui alguma flexibilidade, temos que ter aqui o tal alinhamento com o negócio e que nos vai, em determinados momentos, se calhar identificar situações em que temos que abrir ligeiramente a tal política e noutros restringir. Há aqui pontos fundamentais a serem pensados numa estratégia de segurança e que ainda agora, Diogo, apresentaste e que estão relacionados com a identidade, não é? A proteção da identidade, e eu realçava também a proteção dos dados. Portanto, nós temos que trabalhar por aqui. E neste meio estará o quê? O tal endpoint, não é? Quais são as condições, o que é que nós queremos que nos vai permitir aqui uma proteção adequada na parte da identidade e na parte dos nossos dados, dos nossos conteúdos. Portanto, é isto que são as organizações. Para quem está a começar agora ou a renovar estratégias, não é? Porque isto da segurança é algo sempre em renovação, portanto, todos os dias há desafios, não é? Todos os dias há desafios. Estou-me aqui a lembrar de um cartoon que me enviaram ontem e que dizia, então, nesta época estamos um bocadinho mais leves, não é? Vai ser Natal, as coisas parece que trabalham ligeiramente mais devagar. E do outro lado alguém dizia, pois não, mas eu trabalho em segurança, okay? Ou seja, isto é todos os dias o tal 24/7, não é? O tal 24/7 e para quem está aqui a tentar pensar ou tentar renovar estratégia de segurança, dizer que nós não vamos voltar ao passado, ok? Nós não vamos voltar ao passado, portanto, nós não vamos ter planos de continuidade como estavam pensados no passado, vamos ter que evoluir estes nossos planos de continuidade, vamos ter que pensar nesta tal condição que na minha opinião vai ser o futuro, não é? Vai ser o futuro. A empresa tradicional, o edifício da empresa, a sede da empresa é mais alargada, portanto o perímetro aqui é muito maior, a empresa vai estar em qualquer local onde esteja um dos seus colaboradores, e, portanto, a identidade, repetindo aqui, a identidade desse colaborador é fundamental, a proteção dos dados da empresa são fundamentais, e toda esta evolução tecnológica vai ter aqui muitos picos, muitos altos, muitos baixos, e que nós temos que ser dinâmicos a este ponto. O que é que eu poria, tal como a David também referiu, e para mim é um ponto fundamental, é que nós temos que ter sempre e temos que prever sempre aqui nesta estratégia de segurança os nossos processos de monitorização.
Porque quando restringimos política, nós temos que perceber com a monitorização se isso está a ser bom, mau, médio, o que é que temos aqui relativamente àquilo que é o negócio. Quando alargamos, quando abrimos aqui alguma condição da nossa política, não é? O que é que isso nos está a provocar? O que é que isso nos está a provocar? O que é que isso nos está a trazer de risco? Não é? Estamos com um risco baixo, médio, elevado e como é que nós vamos gerir isto? Portanto, adotar aqui técnicas técnicas e serviços de monitorização 24/7 são fundamentais, não é? E neste 24/7 nós depois vamos ter picos em que temos que reforçar a própria monitorização. Paralelamente a isto tudo, também, portanto, eu falei na monitorização como considerando aqui algo transversal, mas isto tudo depois só funciona com literacia. E, portanto, nós temos que fazer investimentos em formação em cibersegurança, aos colaboradores, todos e a todos os níveis. E esta formação tem que ser dada nos níveis específicos, não é? Desde níveis de board, se calhar a níveis, a formação de nível de board vai ser diferente a nível técnico e vai ser diferente, obviamente, a níveis mais operacionais e administrativos. Mas nós temos que também fazer este investimento. E, portanto, temos que misturar isto tudo aqui numa linha, não é? E tentarmos conjugar aqui esta estratégia toda. Portanto, essa será a abordagem do futuro. Muito bem, Paula. Muito obrigado pela sua participação. David, também obrigado pelo teu input. Quero só, para fechar então a ação, recordar os próximos webinars que temos programados nesta iniciativa do Workplace Reset. Ou seja, para dia 14 de janeiro, Microsoft Teams Calling Plans. Dia 11 de fevereiro, Windows Virtual Desktop. Para dia 11 de março, Business Automation com Power Platform. E esta vão ser os próximos webinars nesta iniciativa de Workplace Reset. Resta-me agradecer a todos a vossa disponibilidade e vemos então no próximo webinar. Obrigado, resta um bom dia.